Leitura do livro O Conhecimento do Santo, de A. W. Tozer, capítulo 19, intitulado A Graça de Deus. Deus de toda graça, cujos pensamentos em relação a nós são sempre pensamentos de paz e não de mal. Dá-nos um coração capaz de crer que somos aceitos no amado, e dá-nos uma mente que admire a perfeição da sabedoria moral, capaz de preservar a integridade do paraíso e, contudo, receber-nos ali. Estamos atônitos e maravilhados, porque tu, tão santo e temível, nos convida a adentrar a tua sala de banquetes e colocas sobre nós a bandeira do amor. Somos incapazes de expressar a gratidão que sentimos, mas pedimos que olhes em nosso coração e encontre neles. Amém. Em Deus, misericórdia e graça são a mesma coisa, mas, ao nos alcançar, elas se tornam distintas, relacionadas, mas não idênticas. Assim como a misericórdia consiste na bondade de Deus, confrontando a miséria e a culpa humana, a graça é sua bondade voltada à dívida e à falta de merecimento do homem. É pela graça que Deus imputa mérito onde não existia nenhum e declara que não há dívida onde antes ela existia. A graça é a boa vontade de Deus que o inclina a conceder benefícios imerecidos. É um princípio autoexistente e inerente à natureza divina, que a nós aparece como uma propensão automotivada de compadecer-se dos desgraçados, poupar o culpado, das boas-vindas ao pária e derramar favor ao que antes estava sob desaprovação. Seu efeito sobre nós, pecadores, é o de nos salvar e permitir que nos assentemos junto nos lugares celestiais para demonstrar as eras incontáveis riquezas da benevolência de Deus para conosco em Cristo Jesus. Somos eternamente beneficiados pelo fato de Deus ser exatamente como é. Porque ser quem Ele é, levanta a nossa cabeça de dentro da prisão, substitui nossas vestes de prisioneiro por vestes reais e nos alimenta continuamente em Sua presença por todos os dias da nossa vida. A graça vem das profundezas do coração de Deus, do impressionante e incompreensível abismo de seu santo ser, mas o canal pelo qual Ele alcança os homens é Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. O apóstolo Paulo, que mais do que qualquer um, é um exemplo da graça pela redenção, jamais separa a graça de Deus de seu Filho crucificado. Seus ensinamentos invariavelmente unem os dois como algo orgânico e inseparável. Um resumo justo e completo do ensinamento de Paulo sobre essa questão está em sua epístola aos Efésios e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, o qual nos deu gratuitamente no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. Também João, em seu evangelho, identifica Cristo como o meio pelo qual a graça alcança a humanidade, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Mas é exatamente este o ponto onde é fácil errar o caminho e desviar-se para muito longe da verdade. E há quem tenha feito isso. Este verso tem sido separado das demais escrituras que tratam da doutrina da graça, dando-lhe o significado de que Moisés somente conheceu a lei e Cristo, somente a graça. O raciocínio segue concluindo que o Velho Testamento foi criado para ser um livro da lei e o Novo, o livro da graça. A verdade é bem o contrário disto. A lei foi dada aos homens por intermédio de Moisés, mas sua origem não foi com Moisés. Ela já existia no coração de Deus desde antes da fundação do mundo.
No Monte Sinai, ela passou a ser o código de leis das nações de Israel. Mas os princípios morais nela contidos são eternos. Jamais houve uma época em que a lei não representasse a vontade de Deus para a humanidade, nem na qual a violação da lei não acarretasse apenas, mesmo que Deus fosse paciente e às vezes fizeste vistas grossas às violações por conta da ignorância do povo. Os excelentes argumentos de Paulo nos capítulos 3 e 5 da Epístola aos Romanos deixam isso muito claro. A mola propulsora da moralidade cristã é o amor de Cristo, não a lei de Moisés. Não obstante, jamais houve uma revogação dos princípios de moralidades contidos na lei. Não há uma classe privilegiada que esteja isenta da retidão que a lei ordena. O Antigo Testamento é, de fato, um livro de lei, mas não somente dela. Antes do dilúvio, Noé encontrou graça aos olhos do Senhor, e após a lei ter sido dada, Deus disse a Moisés: encontrastes graças aos meus olhos. E como poderia ser de outra maneira? Deus sempre será Ele mesmo, e a graça é um atributo de seu santo ser. Ele é capaz de ocultar sua graça tanto quanto o sol é capaz de ocultar seu brilho. Homens podem fugir da luz do sol nas escuras e bolorentas cavernas da terra, mas não podem apagá-lo. Igualmente, o ser humano pode desprezar a graça de Deus, mas não pode eliminá-la. Se os tempos do Velho Testamento tivessem mesmo sido uma época de aplicação rigorosa e inflexível da lei, a própria face do mundo primitivo seria muito menos alegre do que aquela descrita nos escritos antigos. Não poderia ter existido um Abraão, amigo de Deus, um Davi, homem segundo o coração de Deus, um Samuel, um Isaías ou um Daniel. O capítulo 11 de Hebreus, aquela abadia de Westminster, dos gigantes espirituais do Antigo Testamento, seria escuro e desocupado. A graça tornou a santidade possível naquele tempo, exatamente como faz hoje. Ninguém jamais foi salvo, a não ser pela graça. De Abel até este exato momento, desde que a humanidade foi banida do Jardim Oriental, ninguém jamais readquiriu o favor divino, exceto pela absoluta bondade de Deus. E sempre que a graça encontrou um homem, foi por intermédio de Jesus Cristo. A graça, de fato, veio por meio de Cristo, mas não aguardou seu nascimento na manjedoura ou sua morte na cruz, antes de tornar-se operante. Cristo é o Cordeiro sacrificado desde a fundação do mundo. O primeiro homem da história humana a ter sua comunhão com Deus restaurada o fez por meio de Jesus Cristo. Antigamente, os homens ansiavam pela obra redentora de Cristo. Tempos depois, eles a veem no passado, mas sempre foram e vieram pela graça mediante a fé. Devemos também ter em mente que a graça de Deus é eterna e infinita. Tal como não teve início, não pode ter fim. E sendo um atributo de Deus, é tão ilimitada quanto infinita. Ao invés de aplicar esforços para compreender isto como uma verdade teológica, seria mais fácil e simples comparar a graça de Deus com a nossa necessidade. Jamais poderemos conhecer a enormidade de nossos pecados e sequer precisamos fazê-lo. O que podemos saber é que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Abundar em pecado, este é o máximo e o pior que jamais podemos fazer. Esta palavra expressa o limite de nossas habilidades finitas. E ainda que sintamos nossas iniquidades como uma montanha sobre nós, esta montanha possui limites, uma altura, uma largura e um peso mensuráveis. Mas quem poderia definir a ilimitada graça de Deus? Seu muito mais mergulha nossos pensamentos na infinitude e ali
os confunde. Graças a Deus pela abundante graça. Nós, que nos sentimos afastados da comunhão de Deus, podemos agora erguer a cabeça desanimada e olhar para cima. Por meio das virtudes da expiação pela morte de Cristo, foi removida a razão de nosso banimento. Podemos voltar, como voltou o filho pródigo, e seremos acolhidos ao aproximarmos do jardim, que foi nosso lar antes da queda. A espada flamejante é removida. Os guardiões da árvore da vida saem da frente ao ver um filho da graça que se aproxima. Agora vamos ler um pequeno poema de William Benko Collier. Retorna, ó viajante, retorna agora e busca a face de teu pai. Estes novos desejos que queimam em ti foram acessos por sua graça. Retorna, ó viajante, retorna agora e enxuga a lágrima que cai. Teu pai chama, não lamentas mais, é o amor que te convida para perto. E aqui concluímos o capítulo 19.